Olha, as denúncias contra o filho do presidente, o deputado e senador eleito Flávio Bolsonaro, que apontam que ele teria empregado familiares do PM acusado no Rio de Janeiro de chefiar milicianos, podem fortalecer a tese da oposição no Congresso Nacional da necessidade de uma comissão parlamentar de inquérito para analisar, inclusive, as irregularidades encontradas na Assembleia Legislativa do Rio. O deputado eleito Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, diz que as denúncias são muito graves e que, nesse momento, cabe ao deputado Flávio Bolsonaro explicar que relações ele teve com esse grupo e por que ele empregou essas pessoas. Olha, o presidente em exercício, o vice Hamilton Mourão, afirmou que, na verdade, hoje o maior problema de Flávio Bolsonaro é ser o filho do presidente da República. O único problema do senador Flávio qual é? É o sobrenome, né? Tem surgido. Se o sobrenome dele fosse Silva... As financeiras não são problema? Não, o problema é dele, né? Mas o que acontece? Há essa repercussão toda pelo sobrenome dele. Né? Agora, assim como ele, tem mais outros 25 deputados lá da Assembleia Legislativa investigados por problemas similares, né? Com relação às novas denúncias, Mourão disse que só ficou sabendo agora e que, por isso, não pode comentar o assunto. De Brasília, Luciana Verdolim. Bom, aqui conosco nos estúdios, Vera Magalhães. Bom dia, Vera. Mais um capítulo dessa história. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos. Eu acho totalmente prematuro e aí sim uma ilação fazer qualquer correlação entre a investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco e essas investigações quanto ao que se passava nos gabinetes da Alerj, entre eles o do Flávio Bolsonaro, tá? Acho que isso é o que tem de ser dito de imediato. O fato dos familiares de um miliciano trabalharem no gabinete do Flávio Bolsonaro, esse sim tem de ser investigado. Por quê? Porque já é sabido que esse senhor é investigado há bastante tempo. Pelo menos desde 2011 ele já é investigado e, no entanto, as seus familiares continuaram trabalhando lá. A desculpa que o Flávio Bolsonaro deu para isso também é muito ruim. Ele atribui a contratação e a responsabilidade por ela ao Fabrício Queiroz, que já é o seu ex-assessor bastante enrolado. Ele dizia antes que tinha o total controle por aquilo que se passava no seu gabinete, que ele é que decidia tudo, que não havia nem desorganização. Quando a gente questionava o fato de vários assessores terem outros bicos, outros trabalhos, não comparecerem, um deles ficou uma boa parte do tempo em que ficou recebendo, estava em Portugal, ele dizia que o gabinete era perfeitamente organizado e funcionava muito bem. Agora ele deve satisfações a respeito da contratação dessas duas funcionárias, né? A mulher e a filha, a mãe, né? Mãe e a irmã. Mãe e irmã. Já estou errando a árvore genealógica aqui. A mãe é a irmã do miliciano Adriano Magalhães. Elas ganhavam um salário de R$ 6.500 cada uma, não é pouca coisa. Isso complica a investigação a respeito desse gabinete. Quanto ao que o Mourão disse, ele mesmo não acha isso. Ele já deu declarações anteriores dizendo que o caso tem sim de ser investigado, que o Flávio Bolsonaro tem de explicar, que já está demorando tempo demais para isso ser resolvido. Então ele agora está fazendo um pequeno ajuste nas próprias declarações anteriores. Professor Vila. Como nós dissemos, isso aí só pode ter um ponto final ou momentâneo, ou um ponto e vírgula, que não é um ponto final, mas interrompe a oração. Eu gosto muito de usar ponto e vírgula e travessão, aprendi com o Euclides da Cunha, mas acho que aprendi, né? Com o Fabrício Queiroz assumindo toda a culpa, né? Matando no peito, para usar uma expressão de Roberto Jefferson, né? Assumindo tudo. Lembra dos 4 milhões do Roberto Jefferson, lá do Mensalão? Agora, você mata no peito e assume tudo. E o Flávio Bolsonaro pedindo desculpas. Isso diminui, pode não interromper, mas diminui muito a intensidade de toda essa história. Enquanto isso não for feito, essa questão vai aumentar. E aí começam a agregar as acusações, questões que não têm relação direta, como foi bem destacado pela Vera, o episódio da Marielle é uma piada. Você começa a reconstruir a história de trás para frente, né? E aí assim não dá, né? Aí é necessário ponderar, ter muito cuidado em tratar essas questões. Que é um fenômeno nacional, a tal de rachadinha que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a questão pode ser mais grave do que em outras assembleias, parece também. Basta ver quando o André Siciliano, presidente da Assembleia e que deve permanecer no cargo, já recebeu o desvio ou tal. Isso tem de ser enfrentado. Ontem, voltamos a dizer, Janaína Pascoal, entrevistada aqui no Jornal da Manhã, mostrou que o número de assessores que os parlamentares têm em São Paulo
o mínimo é de 35 assessores, o mínimo para o gabinete. Como são 94 senadores, se aproxima de 3 mil assessores. Mas as lideranças e a presidência da Assembleia tem mais assessores. Desculpe, pode chegar aproximadamente a 3.500 assessores em São Paulo. Agora, tem essa questão que envolve crime organizado. As justificativas são muito ruins. Por exemplo, em relação a essa senhora e a filha, é que ela está vivendo um momento financeiro difícil. Então, todo mundo que estiver vivendo um momento financeiro difícil, vá à Assembleia Alerj lá no Rio de Janeiro, bata na porta do gabinete e fala, eu estou vivendo um momento difícil. Né? Quantos brasileiros não gostariam de resolver o seu problema difícil recebendo 6.500 por mês? Né? Então, não dá, não cola. Esse que é o problema. E quanto mais vai tentar justificar, pior fica. Ou resolve de vez essa questão, ou vai reabrir os trabalhos legislativos com questões fundamentais em fevereiro, especialmente a reforma da Previdência, e essa questão vai assumir o primeiro plano, quando não deveria assumir da cena política. E, por outro lado, dá ao PT, adversário de Bolsonaro, querer segurar a bandeira agora da ética, da moralidade e do respeito à coisa pública. Nós vimos Paulo Pimenta e Gleisi Hoffmann, dois que deveriam estar presos em qualquer país sério, e nós ainda não somos um país sério, caminhamos para isso, mas não somos, começar a falar em moralidade e respeito à coisa pública. Então não dá. E você não pode dar... E quando, por fim, as suas justificativas são tão pífias, dadas pelo lado do gabinete do deputado Flávio Bolsonaro, porque quando você levanta a bandeira de enfrentar o foro privilegiado, né, corrupção, etc., você tem que dar o exemplo. Então você não pode escorregar. É aquela história, ser pedra é fácil, o duro é quando você vira vidraça.